Olá, você está no canal do César Blue e hoje vou provar comida tradicional polonesa. Estou em Cracóvia, a cidade mais visitada de toda a Polónia, e venho de experimentar diferentes gastronomias em outros países. Este é o número 5, gravei vídeos na Noruega, Finlândia, Suécia, Alemanha e hoje na Polónia. No restaurante de comida tradicional mais bem avaliado da cidade, a Cozinha da Doroti, ou Kuchnia u Doroti, se você quiser dizer em polonês. Enfim, passei a manhã toda visitando lugares muito legais por aqui, já estou com uma fome de dar cãibra, então vou entrar para ver o que está rolando. Já cheguei, tá? Estou no restaurante Terreu. Eles têm dois salões, um embaixo mais tranquilo e outro em cima, que está lotado. É 1h da tarde, aqui eles almoçam bem cedo e olha, já estou com o cardápio na mesa e o cardápio começa. Falando de coisas típicas daqui, como as sopas. Eles têm vários tipos de sopas, aquelas que servem no pão e também as que servem em uma panelinha. Ele diz que tem de beterraba, a beterraba é muito usada aqui. Na gastronomia local, também com almôndegas, com croquete de carne, com salsicha. Eles têm panquecas. É muito comum encontrar panquecas nos restaurantes poloneses. Têm de vários tipos, com batatas fritas e goulash de porco. Você pode pedir simplesmente os potato pancakes, as panquecas de batata. Parece com algo que comi na Suíça na última visita. Depois eles têm especialidades polonesas, que era o que eu procurava. Eles têm o bigos, que é um ensopado de carne servido com pão kolapski, que são essas folhas de parra que envolvem a carne. E também tem a linguiça polonesa com cebola. Outra coisa muito popular aqui, que traduziram como dumplings, são os pierogi, que são justamente como uns dumplings, algo muito típico na Polônia. Eu não sabia disso. Eles têm saladas que eu costumo pedir na segunda visita, como você bem sabe. E começa pela salada, César coloca aqui. E depois eles têm mais 3 coisinhas, que são os pratos de frango, os de porco e os de carne bovina. Eles têm alguns, mas insisto, não vejo que sejam receitas muito tradicionais daqui. E termina com as sobremesas, que também não considero muito tradicionais. Eles têm cheesecake, torta de maçã, têm uma bola de sorvete ou têm panquecas doces, que é um pouco o mais local que eu acho que tem em relação às sobremesas, no cardápio. O cardápio já está decidido, agora sim que começa a comilança. Eu começo pelo jurek. Isso aqui é praticamente a sopa mais famosa da Polónia, feita com farinha de centeio, batata, caldo de carne, ovo cozido e salsicha branca. E olha só, porque eles têm vinho. Eu pedi o vinho daqui, vinho polonês, vinho tinto de Cracóvia, e assim começa a refeição de hoje, provando justamente o vinho. Bom, não está ruim. Aqui, como nos países do leste que visitei, eles já servem o vinho na taça quando você pede. Enfim, cara, essa sopinha ali está bem recheada, meu Deus, tem um monte de salsichas, batata, ovo cozido, comida bem reforçada e, além disso, preços econômicos. Nossa, que delícia, a salsicha está defumada, que caldo gostoso, meu Deus. Já haviam me dito que a gastronomia polonesa era muito saborosa, e realmente é. Isso aqui é uma delícia. Olha, a salsicha, como eu disse, está defumada, tem a pele um pouco crocante, está muito saborosa. Vi muitas salsichas à venda em açougues e supermercados. Além dos museus e pontos turísticos, gosto de ir aos supermercados para ver o que as pessoas compram e comem lá. E essa coisa das salsichas, aqui se come muito, né? Também é curioso. Salsinha. Sempre que vejo em uma sopa ou prato, lembro muito do Carlos Serguiniano. Tem umas bolas de pimenta enormes. Toda vez que vejo uma tigela, não resisto e bebo a sopa direto dela. Está uma delícia. O caldo parece que tem um pouquinho de vinho branco. Não está nada gorduroso. Eu não sinto nada de gordura nesses pratos da Europa Oriental. Comida bem caseira e deliciosa. Para começar, o vídeo de hoje continua. E é isso. O bigos é o prato nacional da Polónia, o outro era a sopa mais tradicional. Este é o prato mais tradicional, também feito na Lituânia, Bielorrússia e oeste da Ucrânia.
leva repolho azedo, parecido com chucrute, e carnes frescas como a kielbasa, uma linguiça. Faça em fogo baixo. Quanto mais cozinhar, melhor fica. Como você pode ver, vem com pão. Finalmente, pão com casca macia. Vamos ver como está o ensopado. Pedi comida demais, né? Perguntei para a garçonete se ela podia me servir meia porção de algum prato. E por enquanto, esses 2 primeiros que trouxeram são a porção completa. Meu Deus, isso aqui está muito bom. Mas está delicioso. Nossa, que molho, isso aqui tem bastante páprica, muita verdura. E por fim finalizam com um pouco de salsa. Que gostoso está o chucrute. Eu comecei a comer chucrute com joelho de porco quando era garoto. Num restaurante alemão em Alcalá de Henares, na Rua Maior. E meu pai e eu adorávamos chucrute. E esse aqui está delicioso, hein? Mas delicioso mesmo, hein? Delicioso, muito gostoso. O prato é levemente ácido. E para... Vamos ver. E o pão? Bom, não é o melhor pão da rota, mas está gostoso, hein? O pão é meio ácido, deve ser de fermentação natural. Tem bastante louro também. Cortes diferentes de carne. Além da carne de porco, também tem linguiça de porco. Tem uns pedacinhos de bacon. Olha só. As linguiças são grelhadas e são linguiças defumadas. Hoje é um dia frio, hein? Lá fora 3 graus de temperatura. Caiu uma geada tremenda. O que eu quero dizer com isso? Essa comida desce, vamos lá. Mas com vinho, que delícia, hein? Bom, o vinho é o mais fraco da comida? Mas que prazer ir experimentando esse tipo de preparações novas e deliciosas, hein? Eu adoro o bigos. Não sei se é o bigos ou os bigos. O que eu sei é que vão ser os pães que eu vou molhar aqui. Que forte que isso já começa, pois esses são os aperitivos. Aqui vêm os pratos principais. E aqui está a kielbasa, a linguiça mais típica da Polônia. Vem com um pouco de chucrute com mostarda, com o pãozinho de novo. E como eu te disse, a linguiça, sim, a kielbasa como eles chamam, é algo muito tradicional, aqui em várias modalidades. Este é então o prato em si de kielbasa. Apesar de já ter visto na sopa e em outras coisas, queria experimentar assim. Muito defumada e sozinha. Vamos ver como está? Que maravilha. Aqui eles tratam isso como tratam o chouriço, ou seja, deixam fresco, apenas curado ao ar, ou seca graças à fumaça. E bom, eu imagino que eles deixam pendurado por um tempo, para que fique assim, como eu disse, como um chouriço, mas um chouriço curado, tá? Está francamente... Muito boa, hein? Vou provar assim com o chucrute. Negativo não. É chucrute, não é chucrute. É cebola caramelizada. Olha, a mistura está muito boa. Eu gosto muito. Vamos ver essa mostarda. Bom, é mostarda, nada demais. Digo o mesmo, é um molho de mostarda, então é meio picante. Vamos colocar aqui uma boa quantidade de mostarda bem grossa para essa carne da kielbasa. A mostarda é muito picante mesmo. Não sei de qual jeito prefiro. Um prato mais simples que os anteriores, mas ainda muito tradicional aqui e surpreendente. As salsichas são vendidas em postos de gasolina, supermercados, como eu disse, em açougues, obviamente. E sei que isso parece óbvio, viu? Mas é que quando eu digo que vendem em supermercados, o que quero dizer é que tem um balcão inteiro cheio de diferentes tipos de salsichas. E claro, eu não podia ir embora sem experimentá-las, né? E depois... Eles amam tudo defumado. É algo fora do comum. Em um dos supermercados que eu fui ao sair, tinha uma barraca só de salsichas e só de salsichas defumadas. E de alguns outros cortes mais defumados também, né? E aqui, quando se defuma, é defumado de verdade, viu? Uma grande quantidade de fumaça. Aconteceu o mesmo comigo na Noruega com o salmão defumado, sabe? Não tem nada a ver com o salmão defumado que costumo encontrar na Espanha. E eu, como grande fã de defumados que sou, aproveito muito isso aqui. Vamos continuar. De certa forma, os pierogies se estabeleceram aqui como um prato tradicional, sem realmente serem, porque isso foi criado na China. São, como você vê, uns bolinhos um pouco mais rústicos, por assim dizer. Normalmente são recheados com queijo ou purê. Eu pedi os meus de pato, e desta vez pedi meia porção. Imagina como é a porção completa. Estes são os bolinhos provavelmente maiores que já vi na minha vida. E bom, vamos ver, parece que estão cozidos, vêm com bastante recheio. São bons, mas têm um sabor um pouco... Aqui isso me lembra. O que é isso? O que é isso? Manteiga? Parece feito com manteiga clarificada.
Sim, sim, que diferentes eles são. Não se parecem em nada com os do Japão. A massa é muito grosseira, eu diria que do que provei até agora é o que menos me impressionou. Eu acho muito seco, tanto o recheio quanto a massa por fora. Por sorte, tenho aqui um pouco do molho de antes. Esse negócio da manteiga por fora me mata, nem com o molho melhora. O recheio está muito seco. Vou insistir na frase da viagem, muito pouco gorduroso. É como o peito do pato, o que os entendidos chamam de magrete, né? Vem com bastante carne. Isso é algo positivo, dá para dizer. Ainda bem que não trouxeram a porção inteira, pois não desgosto, mas também não me fascina. É um bolinho bem diferente do que eu conheço. Olha, esse é o único prato que eu não repetiria, mas ainda tem mais. Vamos continuar. Isso é um prato tradicional da culinária polonesa, o golapki. E essa é meia porção. Sim, sim. Este está coberto com molho de cogumelos e este outro, tão bonito, está coberto com molho de tomate frito. E mais uma vez coroados com salsa. Olha o tamanho, hein? Mas olha o tamanho, porque isso é uma porção. Eu perguntei se podia pedir meia porção e essas coisas do inglês. Bom, eu não entendi direito. E então ele me disse que sim, que meia de uma coisa. E que se eu quiser provar a outra, então meia da outra. Bom, meia mais meia dá uma. Isso é uma porção, mas ao invés de 2 iguais, vem um de cada. No total, isso aqui, não sei se vou conseguir terminar, hein? Folhas de parreira recheadas com carne. Claro, não são folhas de repolho. Que parreira? Nem nada. Não sei porque falei folhas de parreira. O caso é que, de couve, de repolho. O caso é que isso eu já provei, porque em várias. Em países do leste eles têm com nomes diferentes. Por exemplo, os romenos chamam de sarmale ou fazem o sarmale. Também experimentei na Grécia e na Áustria, acho. Normalmente são bem pequenininhos. Esse aqui é um baita tanque. Vem recheado com carne de porco moída. O que você quer que eu diga? Não tem gordura, pode acreditar em mim. Isso é um problema pra mim, sério. Hein? Porque pra mim a carne de dentro fica muito seca. Bom, ainda tenho um pouquinho de pão aqui dos pratos anteriores. É que não é. O molho é um molho com muito creme de leite, com salsa e com vários tipos de cogumelos. Olha, está extremamente quente. Vou abrir esse aqui para ir esfriando. É bem bruto mesmo. Quer dizer, mas quem come isso desse jeito? Não sei, já vou dizendo que nos vídeos eu peço muita comida. É que normalmente, obviamente, eu não como assim. Quer dizer, se você pede um prato desse, já vai pra casa satisfeito. Só com isso. Mas só com um dos dois. E bom. Não me empolga, não acho lá essas coisas, não sei. Seco, um pouco grosseiro, sinto que está meio sem sal. O molhinho de tomate está muito bom, mas não sei como integrar ele na própria mordida, né? Também leva bastante arroz por dentro, é arroz com carne. E olha, não está ruim, mas não sei porque eu esperava algo um pouco melhor, isso sim. Se for para escolher, eu escolho o que tem tomate. E também te digo, se for para escolher, é melhor não deixar nada do que deixar alguma coisa. Vou tentar terminar o que pedi. Por quê? Uma coisa que eu não gosto nem um pouco é jogar comida fora. Então, eu tento não fazer isso. Isso se você disser para as crianças que comida não se joga fora. Tem que comer tudo para depois sair daqui e não comer, né? Pois é, a comida se come toda. Quando gosta, come com alegria. Quando não gosta, tenta terminar, né? De qualquer forma, não está bom, né? Não é algo ruim como naquele dia que tinha algo que eu não consegui terminar. Isso aqui está bom. Ele se desfaz quando eu pego. Se você for desfazendo um pouco e misturando com o molho, fica mais suculento. Fico irritado com dieta, pois vejo que não consigo comer tanto. E isso me dá raiva, porque do contrário eu teria experimentado mais 4 ou 5 pratos, mas é que meu estômago diminuiu. Olhando pelo lado positivo, você também gasta menos dinheiro, mas além disso me sinto muito melhor agora que perdi peso. Hein? Eu duvido que o molho de tomate seja totalmente caseiro? O molho de tomate parece caseiro, mas é feito com tomate triturado de lata. E não que eles mesmos tenham triturado. Está um pouquinho ácida, tem um pouco de alho, mas bem pouco. Enfim, um pouco de faira e pão por aqui. Ver qual é o próximo prato. Isso parece uma brincadeira, porque isso é 1/3 da porção da sobremesa que eu pedi. É uma panqueca doce de maçã que vem acompanhada desse potinho de molho. Parece que o molho é colocado sobre a panqueca e é assim que se come.
Insisto, isso é uma quantidade absurda de comida. Quer dizer, essa panqueca aqui, isso pesa no mínimo uns 200 gramas, hein? Enfim, vamos ver como está a panqueca. Está recém-feita, crocante, saindo fumaça. Vamos ver se eu não me queimo. Perguntei à garçonete, pois as outras sobremesas não pareciam típicas. A torta de maçã e o cheesecake. Isso sim, ela me disse que é típico na Polônia. É uma massa com maçã, obviamente, e com farinha. Também vai ovo, pão frito. E isso é como, não sei se é iogurte. Ela me disse que isso se coloca aqui em cima e é um iogurte com frutas vermelhas por cima. Está muito bom, hein? Não tem muito açúcar. Acho que é o próprio açúcar da maçã e pouco mais. Não sei se prefiro com ou sem iogurte, mas ele está delicioso. É tipo grego, bem cremoso. Ufa, que deliciosa a compota de frutas vermelhas. A sobremesa é sensacional, hein? Mas sensacional mesmo. Eu imaginava que a panqueca ia ser um pouco mais fina e não imaginava que ia vir com esse pote de iogurte. Nossa, que porções pequenas, mas pelo preço a comida parece muito boa. Teve prato que eu gostei mais do que outro, mas o primeiro eu adorei. Tanto a sopa, que estava sensacional, quanto o outro ensopado, que vinha com um pouco de tudo. A linguiça estava incrível. A sobremesa é uma maravilha, hein? Acho que com tanta comida nem vou lanchar. Que passeio! Estou rodando pela Europa. Ontem Alemanha, anteontem Suécia, antes disso Finlândia, Noruega. E onde será o próximo vídeo? Então, para saber, deixa um super like, não se esqueça, se inscreva no canal e ative todo o sininho, tolom, para que o YouTube te avise do próximo vídeo com uma boa notificação. E isso é tudo por hoje, daqui da Polônia. Nos vemos no próximo restaurante. Tchau, restaurante. Tchau.